Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia da instituição da Eucaristia e também da solenidade de Corpus Christi. Hoje a igreja celebra o grande tesouro de toda a sua vivência, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje meditaremos o Evangelho de São João, que se encontra no capítulo 6, dos versículos 51 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, é dia em que celebramos a festa de Corpus Christi. E esta solenidade foi instituída primeiramente na Diocese de Liege, em Bélgica, em 1246 pelo Papa Urbano IV. Dá aqui a compreender essa festa num sentido em que estendeu à Igreja Universal a presença não só física dentro da Igreja para com os fiéis que recebem o corpo e o sangue de Cristo, mas também na demonstração do cortejo do corpo e do sangue de Cristo pelas ruas. É celebrada na Quinta-feira Santa esta festa, após a solenidade da Santíssima Trindade, para darmos a compreender que o amor do Pai gera o Filho, e o amor do Pai e do Filho é manifestado no Espírito Santo. Nos dá a entender que a Eucaristia alimenta a Igreja. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Portanto, proclama-se neste dia a fé na presença real de Jesus Cristo, nos dons eucarísticos. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue o seu santo sacrifício, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar no decorrer de séculos, até ele voltar. O sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Por isso, já nos diz um canto, a Eucaristia faz a Igreja. Amados irmãos e irmãs, estamos vivenciando neste Evangelho de São João a essência que Jesus fala para os judeus em dizer que Ele é o pão descido do céu. Não é aquele pão que os vossos pais comeram no deserto e tiveram fome, mas todo aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue, este sim terá a vida eterna e ele o ressuscitará no último dia. Nos dá uma compreensão muito interessante aqui no versículo 17, quando ele nos diz: Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Jesus nos dá a compreender tudo isso. E eles mesmos, os judeus, começam a se perguntar: como é que ele, como homem, é capaz de dar a sua própria carne? No versículo 52, ele nos diz assim: como é que ele pode dar a sua carne a comer?
E Jesus responde: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então Jesus aqui é a Eucaristia que alimenta. Jesus é aqui o alimento espiritual, o alimento que fortalece. Como nós seres humanos precisamos do alimento físico, Jesus é o alimento espiritual que nos dá força, coragem e não nos faz desanimarmos mediante as tribulações que nós passamos em nossa vida. Por fim, a Eucaristia é o antegosto e a antecipação da vida futura, a bem-aventurada vida que Jesus nos prometeu. Por isso, no Evangelho de hoje, a Eucaristia é o pão divino, é o alimento de imortalidade, é a vida divina que nos é oferecida de modo sensível, real e verdadeiro. Hoje é dia também de sairmos pelas ruas com Jesus Cristo no ostensório. Dias passados, ou seja, anos passados, nós nos preparávamos com os belos tapetes, ornamentando as ruas para Jesus passar. Era aquela expressão que a gente dizia, como nos diz a canção do Padre Zezinho. O Padre Zezinho nos dizia assim: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Que a cada dia, amados irmãos e irmãs, em suas casas, nós sacerdotes celebraremos hoje em todas as igrejas este santo sacrifício, em honra ao corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, dando a vós alimento salutar para não desestimularmos ou, ao próprio instante, desistirmos diante daquilo que futuramente nós iremos alcançar, a graça de Deus pelo perdão dos nossos pecados e a vitória da vida eterna. Estamos sem receber Jesus, mas a sua presença espiritual fortalece o nosso coração. Que Deus assim vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.